Continuando a nossa viagem pelas regiões demarcadas de Portugal, hoje vamos fazer a nossa paragem na Bairrada. A Bairrada é de resto uma paragem obrigatória, não é? Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-te no canal e se ainda não sabes, olha, todas as sextas-feiras tem um vídeo novo. Por isso, ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Aproveita para fazer o like e se o tema dos vinhos te interessa, eu vou deixar aqui o cartão da playlist para veres mais tarde. A região da Bairrada situa-se entre Águeda e Coimbra, delimitada a norte pelo rio Voga, a sul pelo rio Mondego, a leste pelas serras do Caramulo e Bussaco e a oeste pelo Oceano Atlântico. É uma região maioritariamente plana, onde as vinhas raramente ultrapassam os 120 metros de altitude. Apresenta um clima temperado e marcado por uma forte influência do Oceano Atlântico. Os invernos são frescos, longos e chuvosos. Os verões são quentes, embora sejam suavizados pela presença de ventos do oeste e de norte, mais frequentes nas regiões junto ao mar, aquilo que nós aqui chamamos de nortada. Os solos dividem-se maioritariamente entre terrenos argilo-calcários e longas faixas arenosas, consagrando estilos bem diversos consoante a predominância de cada um destes elementos. Mas vamos começar pelo princípio. Alguns documentos do princípio da nacionalidade, já vai para 900 anos, atestam as, entre aspas, terras do bairro, que são São Lourenço do Bairro, Vilarinho do Bairro, Ois do Bairro, Paredes do Bairro e Ventosa do Bairro, estiveram na origem da designação desta região demarcada da Bairrada. A primitiva região da Bairrada incluía os concelhos de Anadia, Mialhada e parte do concelho de Cantanhedo, acrescida de zonas vitícolas de Oliveira do Bairro e Coimbra. Produziam no século XIX vinhos equilibrados, mas já com um pH que raramente ultrapassava 3,4, pelo que, sem precisarem de correções ácidas, os aproximava dos vinhos ecológicos. É possível afirmar que a denominação de origem controlada Bairrada nasceu no início do século XIX, altura em que se iniciou a exportação e culminou com os prémios colhidos no estrangeiro, entre 1880 e 1905, como por exemplo medalhas de ouro em Berlim, medalhas de prata e de bronze em Paris e até menções honrosas no Rio de Janeiro. Em 1879 foi fundada a Companhia Geral de Agricultura dos Vinhos e Comércio dos Vinhos da Bairrada. E em 1887 foi criada a Escola Prática de Viticultura da Bairrada, que funcionou como um importante polo de defesa da viticultura da região, promovendo a região e divulgando conhecimentos técnicos. Esta escola, mais tarde designada de Estação Vitivinícola da Beira Litoral, deu origem à produção de espumantes, com importância decisiva num dos setores económicos da região. A Confraria dos Enófilos da Bairrada foi constituída em 1979 e viria a desempenhar um papel de relevo na dinamização da Bairrada e na consolidação da sua imagem. A Escola Profissional de Viticultura e Enologia entrou em funcionamento em 1991 e contribuiu, juntamente com a Comissão Vitivinícola da Bairrada, para o progresso vitivinícola que se tem acentuado com o desenvolvimento que lhe imprimiram os produtores. A região foi demarcada oficialmente em 28 de dezembro de 1979. Atualmente, a região demarcada da Bairrada é constituída por 8 concelhos: Águeda, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Mialhada, Oliveira do Bairro e Vagos. Contabiliza 5.000 hectares e em 2019 estavam inscritos 110 produtores. A região produz mais de 50% do espumante nacional, sendo o mercado português o seu maior consumidor, seguido do Brasil, Canadá e Estados Unidos. As principais castas brancas são Maria Gomes, que é a mais plantada, e também Arinto, Bical, Cercial, Rabo de Ovelha e Verdelho. As principais castas tintas são a Baga, que de resto é uma bandeira da região, e depois Alfrocheiro, Camarate, Castelão, Jean, Touriga Nacional e Aragonês, não podendo a casta Baga representar menos de 50%. A casta Baga é cultivada em todo o país devido à sua versatilidade.
adapta-se a todos os tipos de solo e a climas de intensa insolação. A introdução da baga na bairrada dá-se em consequência do oídio, sendo esta casta resistente ao fungo. Apresenta boa afinidade com todos os porta-enxertos e aptidão para vindima mecânica. Os vinhos apresentam cor intensa, rubi ou granada, por vezes até mesmo violáceos, de aroma muito frutado, com notas de amora, compota, mel e cânfora. Na boca, os vinhos jovens são por vezes um bocadinho delgados, com taninos fortes e pouco cobertos, mas com uma correta maturação, os taninos arredondam. Apresentam boa aptidão para envelhecimento em madeira. A casta branca Maria Gomes, ou Fernão Pires, é uma das castas brancas mais plantadas em Portugal. Tem uma maturação muito precoce, por isso é uma das primeiras castas portuguesas a ser vindimada. Além disso, sendo muito sensível às geadas, desenvolve-se melhor em solos férteis de clima temperado ou quente. Esta casta possui um bom teor alcoólico e uma acidez baixa ou média. Por ser uma casta muito plástica, é utilizada igualmente em extreme e lote, aceitando ainda a espumantização e a vindima em colheita tardia para a obtenção de vinhos doces. Os descritores aromáticos que lhe são associados alternam entre a lima, limão, ervas aromáticas, rosa, tangerina e laranjeira. A designação DOC bairrada pode ser utilizada em vinhos brancos, tintos, rosados, espumantes e aguardentes bagaceiras. Os vinhos tintos apresentam uma cor granada a rubi, tomando nuances acastanhadas com o envelhecimento, têm aroma frutado quando novos e evoluem com a idade para aromas mais complexos. O buquê, de sabor harmonioso, onde sobressai a sua sólida estrutura. Os vinhos rosados registram uma coloração que varia do alaranjado ao avermelhado, de aroma frutado, revelam as castas de onde provêm, notando-se em particular a tipicidade da casta baga. Os vinhos brancos apresentam uma cor citrina carregada, por vezes com reflexos esverdeados. De aroma frutado quando novos, evoluem para uma nota resinosa quando envelhecidos, de sabor harmonioso, fresco e persistente. Quanto aos espumantes, produzidos pelo método clássico ou fermentação em garrafa, poderão ser, quanto ao grau de doçura, brutos, secos ou meio secos, pertencendo a sua maioria à classe bruto. Os mais jovens apresentam aromas florais ou frutados, enquanto os mais velhos denotam aromas provenientes do contacto mais ou menos prolongado com as borras da segunda fermentação. A acidez é moderadamente elevada, deixando uma frescura na boca. Quanto à gastronomia, vou destacar apenas 15 das melhores iguarias que se podem degustar nesta região. Os termoços de Cadima são um marco de produção na freguesia com o mesmo nome. Existe até a Feira do Termoço, que se realiza no último fim de semana de maio na praia fluvial de Olhos de Fervença. A caldeirada de enguias é característica da região de Vagos. Com sabor peculiar, são as enguias as protagonistas deste prato afamado. O leitão da bairrada é uma das 7 maravilhas gastronómicas. Move visitantes e turistas para experienciar esta degustação. É enviado para o estrangeiro como embaixador da gastronomia portuguesa, sendo um cartão de visita da gastronomia bairradina. O leitão é temperado e assado num espeto, recheado com tempero e cozido. Cozido com S e não com Z, tá bem? É importante que o forno seja de lenha e depois, é muita arte. Virar o leitão, aspergi-lo com vinho branco, da bairrada, claro está, controlar a temperatura do forno até que este se desprenda do espeto. Pode ser consumido quente ou morno, que evidencia ainda mais os seus sabores. O acompanhamento tradicional é batata cozida com a pele e rodelas de laranja, embora o mais divulgado seja batata chips ou rodela fina frita. Pode também ser consumido frio, muito apreciado em sandes feitas em pão de amealhada. O pão de amealhada é confeccionado ainda em alguns locais segundo a tradição familiar da arte de amassar e cozer. As suas características particulares são preservadas, garantindo o sabor e qualidade deste pão que já o tornou num ícone da gastronomia regional e nacional. Os Correios de Portugal lançaram uma série de selos dedicada ao pão tradicional português que inclui o pão de amealhada. A cabidela de leitão é confeccionada com sangue e miúdos de leitão,
coração, pulmões e fígado, cortados aos bocadinhos e temperados com o molho de leitão, com banha, sal, azeite, cebola, vinho tinto e água. Tradicionalmente, este prato é assado no forno, por baixo do leitão, aparando o molho que pinga deste. A chanfana da bairrada é uma das grandes especialidades da região. Pode ser de cabra ou carneiro e é cozinhada em forno de lenha durante 4 a 5 horas dentro das caçarolas de barro preto. Uma vez confeccionado, só é servido 2 ou 3 dias depois, acompanhado com os vinhos da região. A feijoada de leitão é uma boa forma de aproveitar as partes menos nobres do leitão assado, que geralmente são a cabeça, as patas e as pernas. Assim, para aproveitamento destas partes, surgiu na bairrada este prato apreciado por muitos. É preparado com um refogado bem puxadinho, a que se juntam os bocados de leitão assado e feijão branco cozido na hora. No tempero, tem a particularidade de se usar o molho do leitão. Iscas de fígado de leitão, que são temperadas com alho, sal e pimenta e vinho branco. Depois de cortadas em finas fatias, vão a fritar. Quanto aos doces, o bolo de ançã é amassado à mão e cozido em forno a lenha. Fatores indispensáveis para garantir a sua qualidade. A sua origem perde-se no tempo e o segredo tem vindo a ser transmitido de geração em geração. Trata-se de um pão doce, pouco doce, tipo folar da Páscoa. Os corações da Coria são feitos de massa folhada, recheados com doce de ovos e cobertos de açúcar em pó. O arroz doce não é exclusivo desta região, mas a sua popularidade é incontornável. Trata-se de um doce de colher, feito à base de leite, açúcar, gemas e canelas, e claro está, o arroz carolino, produzido no Vale do Mondego. Os pastéis de Águeda são confeccionados à base de ovos, açúcar, manteiga e amêndoa. Têm uma delicada textura, com uma cobertura estaladiça, o que faz desta especialidade uma das melhores iguarias de Águeda. A barriga de freira da Anadia pertence à categoria da doçaria conventual. Presume-se que tenha sido desenvolvido pelas freirinhas do convento da Ordem das Ursulinas, em Val da Mó, Anadia. Deve ser confeccionada em tacho de cobre de 20 cm de diâmetro e o tacho deve ser polido antes da sua utilização. Os ovos moles, doce conventual aveirense, são um dos produtos mais conhecidos da região e da cidade de Aveiro. À base de ovos e açúcar, a forma de apresentação é o que o torna verdadeiramente particular. Em barricas de madeira decoradas com pinturas locais ou em miniaturas de plantas e animais pescatórios, os ovos moles de Aveiro foram o primeiro produto de confeitaria portuguesa a ser certificado. Delicados e finos, os pastéis de Santa Clara são talvez o doce que mais se notabilizou no vasto receituário do Real Mosteiro das Clarissas de Coimbra, antes da extinção das ordens religiosas. Estes afamados doces eram adquiridos na roda da portaria do convento, principalmente no dia da feira que finalizava o programa de festas da padroeira da cidade. Mais tarde, passaram a ser vendidos de porta em porta e em algumas confeitarias de Coimbra. Existe alguma iguaria igualmente fantástica que eu não tenha mencionado? Há de certeza. Então, diz-me nos comentários qual e não te esqueças de partilhar este vídeo nas tuas redes sociais, porque isso vai ajudar o YouTube a perceber que este é um conteúdo relevante e vai sugeri-lo a mais pessoas. Ou então não, já sabes. Mas olha que o conteúdo é relevante. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes visitar o meu site. Vais encontrar informação de outros tópicos já falados aqui no canal. E podes seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram, que eu vou deixar os links todos na descrição. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tem mais 2 sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção, fica bem e até à próxima!